Muito bom dia a todos. Hoje, segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024, né, e dando início à nossa reunião semanal aqui pelo cenário local. Por aqui o Ibovespa, deixa eu só, aqui, por aqui o Ibovespa, tá, vamos só voltar aqui então por causa do probleminha dos slides, né, então dando início à nossa reunião semanal pelo cenário local, né, por aqui o Ibovespa fechou a sua segunda semana em alta, subindo 2,56% na semana, fechando em 133.953 pontos. A gente viu o índice aí alcançando a região das suas máximas históricas na sexta-feira, né, a região ali dos 134.781 pontos, antes de fechar ali em leve queda na própria sexta-feira, né, de 0,15%, interrompendo uma sequência aí bonita de 8 pregões de alta. Por aqui, né, os principais destaques foram as falas mais duras, né, dos membros do Copom, que acabaram sinalizando ali uma possibilidade de elevação nas taxas de juros, se considerado necessário, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, anunciou que a indicação para o novo presidente do Banco Central será feita nas próximas semanas, com o objetivo de concluir aí a nomeação antes das eleições municipais de outubro, né, e o principal nome aí para a vaga é o atual diretor Gabriel Galípolo. Nas estratégias do BTG, né, nas estratégias recomendadas aqui do BTG, seguem com excelentes resultados, né, no ano, se a gente for comparar aqui justamente, né, frente aos seus benchmarks. Tá? No cenário internacional, né, a semana foi marcada ali por uma redução nas preocupações com o cenário macro, né, após a publicação de dados da economia americana. A inflação ao consumidor aí é, acabou indicando um pouco de resiliência na atividade econômica, né, apesar de uma tendência de desinflação, e com isso aí os temores, né, de uma possível recessão no país acabaram se reduzindo. A gente viu os principais índices performando forte na semana, né, até com destaque aqui para o Japão, né, até conversando com o Rafa aí numa reunião recente, possivelmente a gente vai ver aí um filme no futuro, né, do que foi essa semana lá no mercado japonês. O índice acabou caindo 12% num dia, a gente viu ali alguns circuit breaks, né, mas a bolsa já está recuperando aí a patamares ali do final de julho. Tá? Destaque aqui segue sendo a nossa estratégia BTG BDRs, né, que no ano já entrega aí uma rentabilidade superior a 50% no ano. Tá? Na parte de fundos listados, né, o IFIX ele apresentou uma alta aí de 1,6% na semana, fechando a 3.385 pontos. Os FIIs, né, de papel integrantes do IFIX tiveram um desempenho médio ali de 0,67, enquanto os FIIs de tijolo tiveram um desempenho aí de 0,57 na semana. Nossas carteiras, né, de fundos continuam gerando um alfa forte frente ao benchmark no ano, né, então segue sendo, né, nossas principais recomendações aqui na parte de fundos listados. Tá? No que tange a parte de moedas, né, o dólar recuou 0,53% na semana, cotado a 5,47, né, e apesar da gente ver aí a volta do dólar no patamar dos 5,50, né, o aumento das expectativas aí de inflação e o quanto a robustez da atividade econômica vem preocupando os mercados. A gente viu aí o DXY, que é um indicador utilizado aí para medir, né, o desempenho do dólar norte-americano frente a uma cesta de moedas, recuou na semana 0,73, né, fechando aos 102,40, né. Aqui até uma curiosidade, o DXY, ele tem dentro da sua composição ali o euro, né, em 57%, depois vem o ien, a libra, o dólar canadense, a coroa sueca e o franco suíço, tá. E já no cenário aqui das criptos, o Bitcoin subiu 0,47, segue em busca aí desse suporte importante, que é o patamar dos $60.000, e o Ethereum subiu 1,61 na semana. E para aqueles que têm até um interesse um pouquinho maior, né, nesse ecossistema de cripto, o BTG ele tem um relatório bastante interessante chamado Market Overview, né, que traz bastante informações aí, né, algumas notícias ou até análise técnica sobre esse ecossistema aqui das criptos, tá? Aí passando agora para o Matheus Ogata falar um pouquinho de juros aqui para gente. Bom dia, Matheus. Fala aí, Brenão, beleza? Bom, nessa semana aí a gente teve uma elevação aí nos vértices mais curtos e uma queda aí nos vértices mais longos, né? A gente sabe que os vértices mais longos, quando a gente olha para a curva de juros, eles têm uma sensibilidade maior aos movimentos que estão acontecendo aqui no presente, né? Então, por mais que a gente tenha tido essa elevação aí no curto período, nos vencimentos mais longos aí a gente teve uma queda aí, né?
E fruto disso foi um movimento que a gente teve por conta dessas notícias aí que o Brunão falou, então queria destacar aí novamente a questão dos juros brasileiros, que a gente teve aí umas falas mais duras, de fato, né, em relação aos diretores do Banco Central aí falando que possivelmente a gente pode ter um aumento da Selic esse ano. E aí a gente já tem alguns gestores de fundo de investimento falando de fechar o ano não mais em 10,50, mas talvez em 11, 11,25, alguma coisa nesses patamares, né? Acho que, assim, na minha opinião, ainda está cedo para a gente poder cravar qualquer tipo de coisa assim, nesse sentido, qualquer tipo de movimento dessa magnitude, mas já é algo que a gente já começa a ficar de olho, né? Nos Estados Unidos, por outro lado, a gente já tem um cenário mais positivo. Nos Estados Unidos, a gente praticamente cravou que a gente vai ter um corte em setembro, né? Se vai ser, qual vai ser a amplitude de corte, acho que isso é discutível, mas é, já existem algumas casas lá que falam em 100% de chance de corte em setembro. Os últimos dados aí de inflação e de atividade econômica acabaram agradando bastante, então praticamente certeza aí que a gente vai ter esse corte nos próximos meses, perdão, nas próximas semanas. Vamos aguardar aí, tá? Acho que para essa próxima semana a gente tem que ficar de olho aí na ata do FONC, né, que vai ser divulgada, e aqui a gente vai ter dados de arrecadação aí por parte do governo brasileiro que vai dar um pouco mais desse cheiro aí para a gente saber para onde que vai ser Selic, tá?